País é Esse? É a música cantada hoje no refrão pela brasiliense Célia Porto. Composição de Renato Russo, vocalista e líder da Legião Urbana, a canção é uma espécie de hino da juventude da época e até hoje segue como uma marca registrada da banda. A cantora conversa com a gente sobre arte e música, a situação dos índios no Brasil, juventude e a vida na capital do país. Todas as vezes que eu vejo essa música executada, Que País é Esse? Funciona meio como uma... Que país é esse? A gente precisa moralizar isso. E eu vejo essas músicas, principalmente essas que tratam da sociedade como um todo, sempre como como se vozes juntas, estivesse todo mundo junto, de mão dada, sabe? Gritando e pedindo, no caso dessa música, uma moralização. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Eu acho que a música, assim... A arte em geral, a música, ela constrói isso. Quando você tem esse poder, o artista, não, a arte, de parar uma multidão por alguns minutos ou por algumas horas em torno de, seja uma música de protesto, seja uma música romântica. Agora estou falando de música porque sou musicista, né? E eu acho que tem essa delicadeza. Então você vai lembrar daquilo porque a memória... remete a coisas boas, você ouve Que País é Esse, você tem a memória essa, vamos nos unir, vamos dar as mãos. Outra pessoa tem uma memória, isso funciona principalmente com criança que escuta música, por exemplo, se ela está no parquinho, adorando aquele movimento do parque, e está tocando uma música tal, ela vai lembrar daquela música com muita alegria, seja qual for a música que estivesse tocando, entendeu? Então, e ela faz essa mensagem também de criar dentro de você a emoção e de criar dentro de você a satisfação ou até mesmo a vontade de mudança, eu acho que a música funciona a música, a arte é tribal, a música é uma coisa assim ancestral, né? Ela é mágica, ela imanta, ela cria situações emocionais que extrapolam a racionalidade. Então, os tambores tocando, as pessoas tocando junto, tudo isso remete a uma coisa ancestral, é a nossa tribo, onde a humanidade cresceu e venceu os medos e as impossibilidades com arte, né? Eu acho que... Sempre, né? Sempre teve uma forma de se expressar. E a letra, quer dizer, por exemplo, uma música instrumental, ela avança do emocional tanto quanto a música com letra. Porque você faz uma melodia, vai te lembrar um determinado, independente da letra que está sendo falada. E uma melodia executada também, da mesma forma, quer dizer, quando você utiliza da arte como um meio de se expressar, que eu acho que o grande lance é isso, a liberdade de expressão, a arte é o ápice da liberdade de expressão do ser humano. E quando as pessoas enxergam na arte, enxergam como se fosse um espelho, se enxerga naquilo que o artista tem para devolver, porque na verdade o artista simplesmente só devolve aquilo do seu cotidiano, né? A partir do momento que a pessoa está ocupada com a arte, ele deixa de fazer um monte de outras coisas que, né, não é lícito, né? Muda a vida das pessoas, né? Principalmente as pessoas que às vezes não tem alguma coisa para fazer, se envolve ali na arte, música, e com certeza passa o tempo e aprende alguma coisa, né? Fazer com que todos os colégios eles fizessem campanha pública para que tivesse arte em todos os lugares que o povo chegasse. E principalmente as crianças que chegassem. E as pessoas ainda hoje se identificam com a letra de Que País é Esse? Nossa. Muito, eu acho muito... Aquilo que eu disse, o compositor aí foi muito feliz porque era antenado ao seu momento e ao momento depois, né? O momento que vinha à frente. Então, acho que mantém a atualidade, sabe? Então, as pessoas se identificam muito. Tem muita gente... A gente vê isso no show. A gente, quando canta essa música ou outras do Renato... Muito atual. As pessoas se sentem tranquilas de ouvir e estarem ali. É o presente. Mais do que rememorar uma época, é isso? Mais presente mais do que isso, porque inclusive a gente tem plateia novinha, né? Plateia de 13, 14 anos. Então, já conheceu Legião só de disco, nunca viu show. Não vivenciou o momento. E ainda se identifica. Completamente. Foi nesse cenário que a Legião Urbana surgiu na capital do país. Era início dos anos 80 e depois de quase 20 anos de ditadura, o panorama musical jovem na cidade fervilhava. Várias bandas de rock se projetaram para o resto do país, tendo Brasília como pano de fundo.
o resultado não podia ser diferente. O tema política estava presente na maioria dos grupos. E foi assim com os primeiros álbuns da Legião Urbana. Quase sempre, as músicas traziam um discurso crítico e politizado em um país que ainda vivia sob o comando dos generais. A Legião Urbana lançou 13 álbuns e vendeu mais de 20 milhões de discos. Ainda hoje, a banda é uma das maiores vendedoras de álbuns da gravadora no mundo e uma referência entre a juventude atual. Existem alguns pontos da letra que foram superados? Por exemplo, quando Renato Russo fala que vamos vender todas as almas dos índios num leilão. Isso, será que o Brasil hoje respeita um pouco mais os seus índios? Eu acho que esse é um lado que está meio parado. Melhorou. Melhorou, porque, por exemplo, eu assisti um programa, os Jogos Olímpicos Indígenas. Que foi feito no Nordeste agora. Achei fantástico, porque a ideia de quem organizou, que tem o Marco Terena e o irmão dele, que eu não sei o nome agora. Os Terenas, Eles fizeram no Nordeste para resgatar a autoestima do índio nordestino, que existe. Ninguém lembra, né? Então eu achei fantástico isso. Eu acompanhei os jogos, eu achei muito legal. E assim, ele mostrou o índio hoje, quando a gente fala índio, a oca e tal, mas o índio tem internet, o índio está se ligando, porque é ser humano que tem que acompanhar e tem que viver e tem que estar por dentro. Então eu acho que melhorou. Agora, ainda há desrespeito. Se você pensa na criança da cidade, a criança indígena, a criança da cidade também sofre com saúde. A criança, então tem que tirar, tem que melhorar muito. Eu acho que os índios se movimentaram bem. O Estado brasileiro, ele tem uma legislação ainda que ainda precisa ser muito melhorada, mas claro que avançou porque a população indígena está atenta. Os índios também acabam tendo uma comunicação muito grande com o restante da comunidade brasileira e se valem desses instrumentos para poderem se fazer ouvir dentro das decisões políticas do Estado. Isso é um processo, digamos assim, natural. Mas existe, de outra parte, a preocupação, pelo menos do ponto de vista jurídico, em garantir que não haja uma perda da identidade cultural do povo indígena, que também tem que ser preservada.